quero dizer para a amada igreja nesta noite, e quero também fazer uma pergunta: qual de vocês que tem um sonho na sua vida, que ainda você não foi realizado esse sonho na sua vida, que você tem orado, tem buscado, mas ainda você não recebeu aquela bênção que tanto você pede? Ali tem uma irmã e outros. Mas eu quero dizer para vocês que as suas orações estão no trono de Deus, e Ele vai te responder. O nosso Deus, Ele nos responde com fogo. Ele vai te responder, e os seus sonhos Ele vai realizar no tempo certo dele, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, porque Ele conhece toda a nossa vida, e Ele sabe o tempo certo dele fazer algo na nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que até os 52 anos de idade, eu era funcionária. Eu trabalhava numa grande empresa chamada Arisco, lá em Goiânia. Mas antes, eu fui lavadeira, passadeira, faxineira, vendedora de saco, pano de limpar chão na rua. Hoje as irmãs me veem aqui, tem uma roupinha até mais ou menos, um sapatinho novo no pé. Mas quero dizer para vocês que teve época na minha vida que eu tinha um vestido só para vestir. Eu tinha um sapato que meus filhos, catando papel, pedaço de vidro, pedaço de ferro, alumínio para vender, eles acharam o sapato no lixo. Aí eles levaram para mim. Ele era um sapato daqueles que o povo falava tamanho, que era de madeira. Então tinha quebrado o solado e alguém jogou fora. Aí o meus meninos achou aquele sapato, levou para mim. Eu coloquei um prego dele assim, de baixo para cima, e era o sapato que eu tinha para ir numa feira, para ir na casa de uma amiga, visitar alguém. Mas Deus, o nosso Deus é grande, é Deus do mistério. Deus tem algo para nós que nós nem sonhamos. Amém. Por isso que eu acho bonito quando os irmãos aqui falam que eles eram catadores de coisas, catavam as coisas no lixo. Mas o nosso Deus é esse, que levanta do pó o pobre, do intuito e tira o necessitado, vai sentar com os príncipes. Eu sempre gosto de contar o meu testemunho, mas assim, sempre gosto de ler uma palavra primeiro, mas como o tempo é curto, eu sempre leio uma palavra mais ou menos falando sobre aquilo que aconteceu na minha vida. Mas o tempo é curto, hoje vou falar para os irmãos aqui, só o testemunho. Então essa mulher que vocês veem aqui hoje, que está com 70 anos, hoje está com 20 dias que nós estamos rodando aqui pelo Brasil. Em cada dia a gente está numa cidade, cada dia está numa igreja, e as pessoas podem olhar para mim e pensar assim: nossa, mas como que ela aguenta? Mas essa força não vem de mim, essa força vem de Deus. A palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o nosso Deus nos fortalece, nos renova a cada dia. Então é por isso que eu estou aqui hoje, porque esse Deus que eu estou falando aqui nesta noite, Ele mudou toda a minha vida, toda a minha situação que vocês podem imaginar. As pessoas que já viram o filme Dois Filhos de Francisco não sabem a metade, nem uma terça parte daquilo que nós passamos para chegar até aonde hoje Deus nos colocou. Eu
fui mãe com 17 anos. E eu sempre pensava, eu tinha uma preocupação, que agora, já depois do sucesso dos meninos e tudo, eu tinha uma preocupação de deixar algo para que as pessoas pudessem saber de onde vieram aqueles meninos que cantavam aí por esse Brasil tudo, que canta por esse Brasil tudo, que muita gente aplaude, gosta muito deles. Aí eu resolvi um dia de escrever um livro. E comecei a escrever um livro. Porque eu queria deixar também para minha quarta, quinta geração, para um dia saber, olha, o meu tio foi isso, a minha avó foi aquilo, o meu pai foi isso, né? Então, queria deixar isso. E também para as pessoas, né, para o mundo, saber de onde que vieram aqueles meninos. Então, eu comecei a escrever o livro em 2002. Mas depois eu tive um AVC e parei. Aí depois os meninos começaram a se interessar para fazer aquele filme. Aí eu pensei, não preciso eu escrever mais, né? Porque o filme vai contar tudo. Mas quando aconteceu o filme ficar pronto, eu vi que não contava nada daquilo que eu tinha vontade que as pessoas soubessem. Aí então depois eu terminei, depois do filme, foi que eu voltei a terminar o livro. Mas o que eu vou contar para vocês aqui hoje, depois vocês podem ver no livro. Que o que eu estou falando aqui é a realidade. Então, como eu disse, eu casei com 16 anos, fui mãe com 17. E nós, com 2 anos de casada, a gente começou uma luta de vida. Parece que tudo que a gente tinha, o pouco que tinha, a gente foi perdendo, até que ficamos sem nada. Aí fomos trabalhar numa fazenda de meieiro. Meu esposo foi tocar lavoura de meieiro, onde a gente plantava, pegava financiamento o ano inteiro, de tudo que a gente precisava, porque a gente não tinha nada para comer, não tinha nada para tocar essa lavoura. Então a gente pegava alimento, até o fósforo, eles forneciam para a gente. Meu esposo tocou uma lavoura muito grande, muito boa, mas quando chegou na colheita, só deu para pagar o financiamento, a nossa parte, que tocava para nós, só deu para pagar o financiamento, porque eles cobram com juro. No primeiro ano ainda sobrou um pouquinho de milho só, mais nada. Quando foi no segundo ano não sobrou mais nada. Aí meu esposo foi trabalhar de braçal, trabalhar por dia, ganhando salário por dia, para tratar de uma família com 7 filhos. E aqui a situação nossa foi ficando muito difícil, como não bastasse. O meu esposo foi moer a cana nessa fazenda, um engenho tocado por água, que tem uma roda assim, não sei se as pessoas conhecem, um eixo. Aí tinha tipo uma janela, e o bagaço vai caindo, e ele foi limpar o bagaço. Aquele eixo pegou a camisa dele, e ele passou 3 vezes numa janela assim, desse tamanho, mas Deus não permitiu que ele quebrasse nem o dedo. Ele machucou, ficou pedaço de carne, ficou pelo, pele dele, mas graças a Deus ele não quebrou nenhum osso. E ali naquela situação que a gente estava, acontece que o meu filho Hélio sofreu paralisia infantil. Aí levamos eles para Goianésia, para a cidade mais perto. Chegou lá o médico, examinou e falou, não, pode levar para Goiânia porque ele está com paralisia infantil. Foi para Goiânia, ele internou durante 1 mês no hospital em Goiânia, ficou no isolamento. E nessa época ele tinha 2 anos
e 4 meses. Uma criança esperta que corria para todo lado na fazenda, estava tirando leite, estava na cerca gritando, pedindo para ter cuidado, senão a vaca bate em você, a vaca bate em você. Aquela criança esperta, inteligente, ele sofreu de paralisia e nunca mais andou. O dia que ele saiu do hospital, chegou em casa, ele já chegou com febre. E a gente não sabia, ele tinha pegado sarampo. Chegou em casa, aí os outros pequenos, tudo adoeceu com sarampo. Olhava lá, só tinha criança deitada no chão, num colchãozinho velho que tinha. E não tinha um comprimido para a gente dar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, tinha crédito. As crianças tudo doentes, a gente fazia chá. E só dava chá. Não morreu porque Deus, quando Deus tem algo na nossa vida, a gente pode passar lá no vale, lá no fundo, mas que Deus lá na frente, Ele nos levanta. Aleluia. Então ali, o meu esposo, que foi para Goiânia levar o meu filho, que eu paralisia, chegou lá, minha irmã viu a nossa situação, uma irmã minha que morava em Goiânia, ela disse, olha, vocês vão arrumar tudo e vai vir embora para cá. Porque aqui o Francisco pode trabalhar numa firma, ele pode fazer o instituto para tratar dessas crianças. Porque todos ficaram com sequela do sarampo. E naquela viagem que ele foi, ele me deixou num barracãozinho que a gente tinha alugado. Barracãozinho de 2 cômodos. E nós alugamos por 15 cruzeiros naquela época. O pessoal chegou para receber o dinheiro, meu esposo não estava só eu com as crianças. E eu não tinha o dinheiro para dar para ele. Aí ele começou a derrubar. Tinha um fogãozinho de barro onde eu fazia comida, fazia um arrozinho, da hora era só uma papa de farinha de mandioca, que eu fazia para meus filhos, que não tinha nada, não tinha dinheiro. Sabe que a pessoa quando fica assim, até os amigos, a família foge. Mas só que Deus não foge. Deus não desampara nós. E muitas das vezes a gente chega num ponto desse para a gente tomar uma atitude na vida, tomar uma atitude de fé, de coragem. E foi o momento que nós mudamos para Goiânia. Foi o momento mais difícil da nossa vida. A gente não tinha mais nada, não tinha nada a perder. Mudamos para Goiânia, como vocês vêem no filme, a mudança de ônibus. Nós mudamos até Goianésia, no Jipe. De Goianésia para Goiânia, nós mudamos de ônibus. Da rodoviária para o barracão que a gente tinha alugado, foi 2 viagens de táxi. Agora vocês imaginam o que nós levamos? 2 viagens de táxi, com 7 filhos, e eu e meu esposo. Aí dá para vocês saberem o que a gente tinha. Só os filhos, uma mala de roupa e a graça de Deus. E chegamos ali, vocês viram o filme quando o meu esposo acende a luz, os meninos ficam todos eufóricos, né, de ver aquela luz acendendo, piscando. Mas o barracão não foi aquele, porque aquele, quando foi fazer o filme, o barracão que nós morávamos na época não existia mais. Então eles arranjaram aquela lá e fez como se fosse o barracão que nós morávamos. Porque o barracão que nós fomos morar em Goiânia era muito pior do que aquele. Você levantava, a gente era 2 cômodos só, a gente levantava a mão e pegava no teto. Aí o telhado se completava com um pedaço de papelão e folha de lata. Quando chovia, respingava tudo. E nós tínhamos só um colchão que meu esposo fez de capim. É onde nós colocávamos as crianças
jogava aquele colchão durante a noite assim no chão, quando não estava chovendo, né? Quando estava chovendo não tinha nem jeito. Aí durante o dia eu levantava ele, escorava assim na parede, porque a chuva que caía respingava tudo. Eu não tinha nem rolo para limpar o chão, para colocar no pano, para puxar água. O meu filho Zezé, ele ajoelhava no chão, pegava aquele pano e ia arrastando assim para trás, puxando a água, até secar. E ali naquele barracão que nós chegamos, era um barracão dos piores que vocês possam imaginar. Quando dava noite eu colocava as crianças, assim de atravessado, no colchão, e eu e meu esposo dormia no chão, apenas com uma coxa de algodão que eu tinha feito na roça, quando eu morava na roça, que eu fiava algodão. Tudo que vocês pensarem de serviço da roça eu sei fazer. Tudo que vocês imaginarem. Sei fazer farinha, fazer polvilho, sei fazer sabão, sei fazer, se matar um boi, um porco, jogar aí, falar, você vai cortar isso aqui, tudo eu sei cortar, sei fazer, preparar tudo. Vocês me veem aqui assim, mas eu sou forte. Sou tão forte que Deus me deu força para atravessar todos esses momentos da minha vida. Então, naquele barracãozinho que a gente estava, só tinha uma privada de buraco, tinha 7 inquilinos, tinha 12 crianças, a cisterna era só uma para a gente puxar. E assim nós vivemos um bom tempo em Goiânia. Até foi 1947. Foi que eu consegui comprar uma casinha. Eu e meu filho. Meu esposo estavam viajando e apareceu uma casa lá no setor que eles tinham feito para os policiais. Só para os policiais morar. Mas eles não quiseram, que era longe, largar as casas. E o pessoal invadiu. E tinha um desses que invadiu, queria vender o direito. Aí nós arriscamos e compramos o direito. Mas Deus é maravilhoso. O dia que eu cheguei naquela casa, para mim, eu estava no céu. Uma casinha de 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Mas era toda de cerâmica mesmo, toda de cerâmica, bem assim, tinha laje, bem arrumadinha. Aí acho que eu morei naquela casa mais ou menos 4 anos. E é interessante, irmão, o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu falo isso aqui porque nós que somos filhos de Deus, que conhecemos, nós precisamos de ter fé e dar glória a Deus todos os momentos da nossa vida. Está difícil? Glorifica. Está pior? Glorifica. Mas continua crendo. Continua crendo, porque Deus vai honrar a sua fé. E eu trabalhava no restaurante. Fui mandada embora do restaurante. Assim que eu comprei a casa, passou uns tempinhos e fui mandada embora. Por injusta causa. Não foi por justa causa. Só que dentro de uma semana eu estava num outro trabalho muito melhor do que aquele. E me mandaram embora, e naquela época a poupança tinha juro todo dia, rendia juro todo dia. Estou contando isso para vocês, quando você passar por uma situação dessa, você sabe que Deus tem o melhor para vocês. Não reclama, porque Deus sabe o que faz. E ali, quando eles me mandaram embora, eu peguei os meus direitos, apliquei na poupança. Passou um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente morando nessa casa. Aí a Caixa, que era a Caixa do Estado de Goiás, hoje não tem mais, era a Caixa Econômica do Estado de Goiás, que tinha feito essas casas. Aí ela mandou carta para negociar com quem estava morando. Eu fui a primeira pessoa a negociar com a Caixa, porque tinha que pagar um valor de 43 mil cruzeiros naquela época.
O meu dinheirinho estava lá na poupança inteirinho. Quando a Caixa chamou, eu fui a primeira pessoa que fui lá negociar, o meu dinheiro estava lá na poupança. Então Deus já sabia que isso ia acontecer, que se eu não negociasse com a Caixa eu ia perder. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer, então permitiu eu ir embora do serviço para mim colocar o meu dinheiro na poupança, para quando a Caixa fosse chamar, o meu dinheiro estava lá. Isso é o zelo que Deus tem com nós. Sabia que Deus é zeloso? Sabia que Deus era de você? Você pode estar onde você estiver, pode acontecer o que acontecer, mas Deus tem o melhor para você. Aí comprei minha casinha, fiquei morando ali por uns tempos. E aí de repente o Zezé vai passear lá em casa. E o meu filho, o Luciano, ficava assim para mim: mãe, fala para o Zezé que eu estou cantando, que eu quero cantar com ele. Fala para o Zezé que eu estou cantando, que eu quero cantar com ele. Aí eu falei com o Zezé chamou ele, começaram a cantar, a tocar. O Zezé falou: ó, você tem voz, é afinado, tem boa aparência, eu vou conversar com a gravadora lá em São Paulo, porque a gravadora queria gravar o Zezé, mas não queria gravar ele solo, queria gravar a dupla. E aí naquele momento ali, o Zezé falou para ele: eu vou embora, daqui 30 dias eu mando uma carta para você. Quem diz ele esperar? Quando fez 20 dias, ele pediu licença lá na Caché para ir para São Paulo. Ele não tinha roupa para ir. Pediu roupa emprestada, até da Marlene ele levou roupa emprestada, porque usava aquelas calças unissex, aquelas calças jeans. Aí ele pegou até a calça dela emprestada, camiseta. Só que ele falou para mim assim: mãe, eu hoje estou indo só com dinheiro da passagem, mas quando eu vou voltar de avião. Só porque para ele, naquela época, viajar de avião era só para rico, né? Só para quem tinha muito dinheiro que podia viajar de avião. Ele tinha 17 anos naquela época. Aí foi quando fez 10 meses. Foi no Natal. Aí eles foram lá em Goiânia, os dois. Foi quando o Zezé levou aquela fita. O Zezé pegou aquela fita escondido lá na gravadora, porque quando foi falar com eles, se eles iam lançar ele, você falou: não, eu prometi gravar vocês, eu gravei vocês, eu vou lançar. Sei lá, só daqui um ano, às vezes 2 anos. O Zezé ficou triste com aquela palavra. Aí ele pegou aquela fita, levou para Goiânia. Foi a fita que colocou na rádio. E o Luciano chegou e falou para mim assim: mãe, porque o Luciano, ele fala para mim assim: mãe, eu amo o papai, mas eu idolatro a senhora. Ele fala até errado, porque não sabe nem o que é a palavra idolatrar. Porque ele fala: mãe, se eu pudesse fazer um altar de vida e pôr a senhora lá, mãe, para não deixar nem um mosquitinho sentar na senhora, eu fazia. Aí ele falou para mim: mãe, a senhora liga no rádio e pede minha música, porque a partir do momento que a senhora pedir, nós vamos ter sucesso. E aí meu esposo comprava aquelas fichas, dava para mim, dava para minha filha, dava para os parentes, dava para as pessoas que trabalhavam com ele. E aí a gente começou na rádio, ligar e pedir. Eu ia para aquele telefone público, e eu chegava lá, colocava a ficha e falava: eu quero ouvir uma música com Zezé de Camargo e Luciano, é um amor. Aí, quem pede? É fulana de tal, mudava meu nome. É fulana de tal. Que bairro? Falava um bairro diferente. Passava 5 minutos, eu punha outra ficha. E danava a pedir de novo. Aí eles perguntavam, eu falava outro nome, já de outro bairro. E assim aconteceu. Quando fez 30 dias, estourou a música. É o amor. Toda hora eu via no rádio. E aí o pessoal começou a ligar.
e falar, cadê o CD, cadê o CD? Eu quero, porque está tocando na Rádio Terra, e as outras rádios tudo queria também. Aí virou aquela coisa, o meu filho Emanuel ligou para o Zezé e falou, ó, o pessoal aqui está cobrando isso, está cobrando. E aí o Zezé foi na gravadora, como é que é? Lá em Goiás está acontecendo assim, e o pessoal quer o disco. Cara, mais que depressa correu e lançou o trabalho dele. E o Zezé falou assim, ó, Luciano, se Deus ajudar que nós vendemos pelo menos 150 mil cópias, tá bom. Luciano, 150 mil cópias não, nós vamos vender 1 milhão. E graças a Deus, desde o primeiro lançamento, eles venderam 1 milhão de cópias. A única dupla no Brasil que vendeu 1 milhão de cópias no primeiro lançamento. Mas isso tudo, irmãos, é Deus que faz na nossa vida. O momento certo que Deus tem para nos abençoar, Ele nos abençoa. E eu creio sim que Deus, Ele olha muito para nós, para dentro de nós, no momento da nossa luta, dos nossos sofrimentos, e Deus vê a nossa paciência, a nossa fé. Que se nós tiver fé, irmãos, e tiver paciência, nós herdaremos o reino de Deus, quanto mais as outras coisas aqui na terra. Eu sempre fui uma pessoa que sofri muito. Aqui eu não falei de quando a carreira do Zezé foi interrompida, quando meu filho morreu, que foi o momento mais triste da minha vida, que foi a hora que eles chegaram com ele na caminhonete. Eles mentiram para o Zezé que o irmão dele estava em Goiânia, que o Zezé desceu do carro, todo o rosto, todo machucado, e falou para mim assim, mãe, aonde está meu irmão? Qual hospital que está? Não, como que está meu irmão? E aí meu esposo fez assim, você quer ver, meu filho, como está seu irmão? Abriu e puxou o caixão. Aquela hora para o Zezé o mundo desabou em cima dele. E para mim também, para todos nós, porque perder um filho é tirar um pedaço da gente ou até mais. A dor que a gente sente da perda de um filho, só Deus pode superar, e só Deus pode dar força para a gente vencer, porque sem Deus nós não damos conta, mas Ele nos ajuda, porque Ele é bem presente, né? A palavra do Salmo fala que o Senhor é bem presente nos momentos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Ele está bem presente, bem perto de nós, para nos ajudar, para nos sustentar. E daí então, ainda demorou muito tempo para o Zezé voltar a querer cantar. E quando ele voltou, porque o plano de Deus, irmãos, a gente não sabe. Eu sempre digo, eu não sei o porquê que Deus me mostrou antes, porque Deus tem uma comunicação comigo nos sonhos. E eu sonhei que eu estava no lugar, eu via as nuvens no céu, e eu via Jesus com os braços abertos. Aí eu dizia assim, olha, deve ser o dia de juízo. Ó Jesus, mas aí eu voltei, tinha um filho meu deitado numa tábua, e eu estava embalsamando ele, e eu falava para ele assim, filho, você agora vai morar com Deus, porque você não é mais meu mesmo, você agora é de Deus. Passou 3 dias, aconteceu o acidente. Eu acreditei que Deus me mostrou para me confortar, porque Ele estava esperando ele, era a vontade de Deus. Então a gente sofre, mas a gente não pode se revoltar contra Deus.
E como Deus tinha um projeto na vida dos dois irmãos, porque o Zezé tentou várias duplas, tentou gravar solo, não deu certo. Quando o Luciano cresceu, estava com 17 anos, foi que os dois fez a dupla. E aí está hoje no mundo inteiro, porque não só no Brasil, mas eles têm viajado para os exteriores, feito muitos shows em vários países. Porque Deus, quando Ele tem um projeto na nossa vida, muitas das vezes o inimigo luta para não deixar acontecer, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu creio que tudo que aconteceu, Deus permitiu, mas Ele disse, como eu penso assim, filha, você vai passar por tudo isso, mas vai chegar um momento que você vai glorificar o meu nome, porque eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua situação, vou te tirar desse cativeiro que você está e vou fazer você sentar com os príncipes, eu vou tirar você dessa miséria. E hoje, para a honra e glória de Deus, todo mundo sabe que eu sou uma mãe feliz, porque por todos os lados que eu vou, eu recebo os abraços, e as pessoas falam para mim, eu amo os seus filhos, eu amo os seus filhos. Que é a palavra mais melhor do que essa? E mesmo no momento, irmãos, que eu passei por aquele momento difícil do meu filho no cativeiro, eu não tive revolta com Deus. Foi o momento que eu mais tive na presença de Deus, que foram 36 dias de cativeiro, 96 dias de cativeiro, mas foi 96 dias na presença do Senhor. E para a honra e glória de Deus, hoje meu filho está aí, pregando a palavra, levando o testemunho, porque esse era o projeto de Deus, e ninguém pode interromper. Se você tem um sonho, se Deus tem um projeto para a sua vida, saiba você que ninguém vai interromper, mas hoje ou mais amanhã vai cumprir a sua vida. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.